Hoje eu tô na missão quase impossível de substituir não só o violonista, mas também o pregador oficial. E acho que com 10% da sua inteligência, metade da sua eloquência, mas eu creio que guiado pelo mesmo Espírito, né? Mas antes de iniciar a exposição, eu quero fazer uma breve introdução a respeito do tema central do texto, que é a doutrina da santificação. A santificação consiste, portanto, na ação de Cristo em nós, mediante o Espírito Santo, mortificando e quebrando o poder do pecado e nos despertando a viver segundo a sua vontade, avivando a nossa mente, a nossa vontade, o nosso querer, os nossos desejos e nos orientando inteiramente para Deus e para aquilo que Ele reservou para nós. A visão reformada da doutrina da santificação defende a tese de que ela é percebida, ela é mensurada, ela é vista. Então não tem como uma pessoa que foi santificada, que está sendo santificada, não ser reconhecida por isso. Então se você vê um cristão que vive uma vida dissoluta, entregue ao pecado, tem alguma coisa errada. Isso é uma posição, um pensamento dos liberais, da teologia liberal, que acredita que se você se converte, se você tem uma experiência com Cristo, isso te traz a salvação, mas isso não muda o teu procedimento de vida. Então você continua sendo a mesma pessoa. Não importa, você tem a salvação. Então são as pessoas que acreditam no Senhor como Salvador. O Senhor Jesus é meu Salvador. Mas não acredita no Senhor como seu Senhor. Como Senhor da sua vida. Aquele que você deve obediência e serviço. Então essas pessoas, elas entendem que elas são salvas, mas elas não vivem uma vida de santificação. Então, para os liberais, por exemplo, a santificação ela não existe. Existe a justificação e existe a glorificação. Mas já que ela não é vista, ela não existe. A outra interpretação falha com relação à doutrina da santificação são os pentecostais. Então, não na teoria, talvez os pentecostais clássicos ainda, e talvez muitos pentecostais acreditem da forma correta, mas em sua prática, assim, de forma prática, a gente vê isso muito evidente nas igrejas mais pentecostais, né? Que associa a santificação ao exercício dos dons espirituais, né? Então você vê aquela pessoa que fala em línguas, ou que profetiza, ou que tem sonhos, visões, não sei. Aí você vê aquela pessoa e você fala, aquela pessoa é mais santa, ou então aquela igreja é mais santa porque tem isso. Mas isso é uma contradição lógica. A gente vê o exemplo da igreja de Corinto, por exemplo. Nós estudamos, inclusive, né, nas quartas-feiras, na quinta-feira a gente está fazendo a exposição de Corinto, e a gente vê que a única igreja que Paulo se refere como carnal é a igreja de Corinto. Não tem outra, é a igreja de Corinto. E é a igreja que mais havia expressão dos dons espirituais. Principalmente dos dons de línguas. Então era a igreja que mais tinha evidências dos dons e era a igreja que mais pecava. Então a santificação ela não está relacionada ao exercício do dom espiritual. Santificação é mudança de procedimento. É separação. O nome santificação deriva do hebraico kadash, que significa separação. Então você tem que ser separado. E não é separado do mundo, nós vamos permanecer no mundo. Mas é separado no nosso procedimento. Não é que você está no meio, na escola, por exemplo, onde as pessoas pecam, falam besteira e praticam imoralidades. Eu vou sair da escola por causa disso, tenho que me separar. Não. Você está lá no meio e você vai ser separado disso. A sua conduta, o seu modo de agir, o seu modo de pensar e as suas atitudes têm que ser diferentes daqueles. Então você não vai sair do meio, você vai ser o diferente no meio. Você vai tentar transformar o meio através da pregação do evangelho.
E a última interpretação das principais, a última interpretação errada com relação à doutrina da santificação é a linha dos perfeccionistas. O que é isso? São aqueles que acreditam que isso vem até de uma raiz metodista. Eles acreditam que aqui na Terra a gente vai conseguir chegar num status perfeito, numa estatura perfeita. Aqui a gente vai conseguir se livrar totalmente do pecado. Eles acreditam que o amor a Deus ele pode ser tão forte no nosso coração, a gente pode amar tanto ao Senhor a ponto de não pecar mais. Embora eu creia que a gente tem que viver nessa intenção de não pecar mesmo, não pecar mais. Nosso coração, sabe? As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos têm que estar submetidos ao Senhor. Por mais que eu acredite que a gente tem que amar tanto ao Senhor para evitar o máximo possível o pecado, não tem como a gente não pecar. Não tem como. Porque a palavra diz, aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Esse diz que eu sou mentiroso. Você está dizendo que Cristo é mentiroso. Se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Mentiroso é o quê? Filho do diabo, é o que a palavra nos ensina. Então aqueles que acreditam que não tem pecado, esse é mentiroso. Então não tem como. O pecado sempre vai ser uma pedra no nosso sapato, sempre vai estar presente em nossas vidas, mas a gente tem o domínio, a gente tem a condição de dizer não para ele. Eu vi um exemplo muito legal do reverendo Augusto Nicodemos. Ele fala assim, imagine uma viagem, 5.000 quilômetros. Você está viajando de carro, 5.000 quilômetros, uma viagem longuíssima. E aí, nessa viagem, seu pneu fura uma vez. Você tem que parar, trocar o pneu e tal, fazer a manutenção. Considerado normal, né? Uma viagem tão longa, talvez um pneu furado, normal. Acontece, é um acidente. Agora imagine se numa viagem de 5.000 quilômetros, a cada 100 quilômetros, você fura um pneu. A cada 100 quilômetros, você cai no buraco e você fura um pneu. Tem alguma coisa errada. Não está certo, tem alguma coisa errada. Então, esse exemplo ficou muito claro para mim com relação ao nosso procedimento, com relação ao pecado e à santidade, a busca pela santidade. O pecado ele tem que ser um acidente em nossas vidas. A tentação não, a tentação está buzinando no nosso ouvido o tempo todo. Nós somos tentados o tempo todo, mas o pecado ele tem que ser um acidente em nossas vidas. Eu posso ver uma mulher bonita na rua e olhar e ver que é uma mulher bonita. Mas eu posso evitar a segunda olhada. Eu posso não olhar de novo. Eu posso não amadurecer o pecado na minha mente. Jesus ele veio para enrijecer a lei. A gente acredita, a gente sabe que a gente vive sobre a lei da graça, sobre a graça do Senhor. Mas isso não significa que ficou mais fácil o nosso procedimento, a nossa vida, depois que Cristo veio e estabeleceu a graça. O ensino da graça, né? A compreensão mais plena da graça. Não ficou. Jesus fala, a lei diz que você não pode adulterar. Eu digo, se você olhar para a mulher do seu próximo, se você desejar, você já cometeu adultério. Então ficou mais difícil, gente. Ficou mais difícil. A santificação tem que ser algo que a gente tem que buscar todos os dias. Não é pela nossa própria força, Cássio. Não é pelo nosso entendimento, não é pela nossa vontade, é pela graça do Senhor. É você compreendendo que você não pode nada, que você não é capaz, que você não consegue, mas pela graça do Senhor, pelo Espírito do Senhor, que fez de você a habitação, você consegue dizer não ao pecado. Por Ele, não por você. A santificação é um processo que de fato traz libertação do pecado. Um cristão que vive em pecado é uma contradição ao ensino das Escrituras. Nós devemos viver uma vida santa, onde o pecado é um acidente no percurso. O pecado não pode ser o que nos define. Somos santificados da mesma forma que fomos justificados pela graça por meio do Senhor Jesus. Então o pecado não pode ser o que nos define. O que nos define tem que ser a santidade. Um de fora tem que olhar para você e falar, ele é santo. Ele é uma pessoa justa.
A evidência na sua vida tem que ser a santidade. Não pode ser o pecado. Você não pode ser reconhecido como aquele cara... Pô, ele diz que é crente, mas é safado. Aquele cara é safado. É descarado. É adúltero. Ou aquela menina... Aquela menina é mentirosa. Então o pecado está definindo você. Você não pode ser definido pelo pecado. Senão você não foi justificado e não está sendo santificado. Você tem que ser definido pela santidade. Pela obra redentora de Cristo. Pelo que Cristo fez por sua vida. É a pessoa olhar para você e falar: aquela pessoa era assim, mas olha como ela está diferente. Olha como é outra pessoa. Isso me lembra muito uma história de Santo Agostinho. Ele diz que, para quem não conhece a história de Santo Agostinho, ele era um perdido degenerado. Terrível, cara. Terrível. Prostituto. Até conhecer a Cristo, claro. Até ter uma experiência com Cristo. Quando ele teve uma experiência com Cristo real, ele transformou totalmente. A mudança de procedimento foi total, a ponto de ser conhecido como Santo Agostinho. Né? E ele diz, em um dos seus relatos, ele diz que ele estava passando na rua, caminhando na rua, e aí uma prostituta, isso depois de convertido, né? E uma prostituta, na qual ele tinha tido relações, né? Começou a chamar ele na rua. Falou: Agostinho, Agostinho. Ele abaixou a cabeça e continuou andando. Ela: Agostinho, Agostinho. Ele continuou andando para ver se ela parava de chamar. E ela chamou: Agostinho, sou eu. Você não está me reconhecendo? Agostinho, sou eu. E aí ele vira para aquela mulher e fala assim: certo, é você, mas eu não sou mais esse que você está chamando. Eu não sou mais esse que você está chamando. Então é assim que funciona, gente. A mudança de procedimento, a santificação, ela tem que ser evidência em nossas vidas, a ponto não só das pessoas verem que nós somos diferentes, mas da gente se reconhecer como diferente. De não aceitarmos mais sermos chamados por aquilo que nós éramos antes. Porque hoje nós somos uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Romanos 6, a partir do versículo 1. A palavra diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto morreu, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Amém. E Paulo começa o versículo 1 com uma... acho que antevendo, né? Ele
fez uma afirmação, a gente encontra isso no capítulo 5, no versículo 20, e ele antevê uma possível interpretação errada a respeito daquilo que ele disse. E no versículo 20 do capítulo anterior, Paulo fala assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Paulo falou isso e ele, em continuidade, ele já entendeu que isso aqui, essa afirmativa poderia gerar uma compreensão errada, um pensamento errado a respeito do que ele disse. Ou se onde abunda o pecado, superabunda a graça, vamos pecar. Eu vou pecar cada vez mais, para que a graça seja cada vez mais evidente, para que a experiência da graça seja cada vez maior na minha vida. E por mais que seja absurdo, isso foi uma doutrina, acho que Paulo pensou isso talvez até de forma profética, porque isso foi uma doutrina que foi estabelecida. Existe uma linha, hoje acredito que não existe mais, mas existia uma linha que pregava isso. Que quanto mais abundante fosse o seu pecado, maior a experiência da graça de Deus. Então você poderia passar uma vida, não em santificação, mas em profundidade, mergulhado no pecado e pedindo constantemente o perdão a Deus. Um absurdo terrível. É um absurdo. E Paulo ele quebra a possibilidade, né, de uma compreensão errada já nos versículos seguintes, já no capítulo seguinte. Ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E no versículo 2, ele quebra essa ideia, essa compreensão errada, né, que poderia haver. Ele fala: de modo nenhum. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, de modo nenhum. No grego, essa expressão é chamada de dupla negativa. E não existe uma tradução pra gente. Na língua portuguesa não existe uma expressão que traduza perfeitamente o que Paulo quis dizer. Então a melhor tradução foi essa, foi de modo nenhum, de jeito nenhum. Na Bíblia King James, isso está traduzido como que Deus não permita. Que Deus não permita, para que as pessoas entendessem que era tão absurdo a ideia. Sabe, ele queria intensificar, né, o combate a essa ideia, tendo em vista o tamanho do absurdo que ela era. Então, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. A doutrina da união com Cristo é a base para uma vida onde o pecado não tem domínio. Imagine que você é escravo. Imagine que você é escravo. Escravo mesmo de alguém, na época da escravidão. Qual era a forma de você ser livre do seu Senhor, liberto? Você morrer. Se morresse, você era liberto do pecado. Era a forma mais fácil, mais prática. Morreu, pronto. Morreu, está livre. Então nós fomos mortos, unidos a Cristo na sua morte, na sua crucificação. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Então o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Não pode ter domínio sobre nós. Não é mais o nosso Senhor. O nosso Senhor agora é Cristo. Então como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Nós que morremos para esse Senhor que dominava as nossas vidas. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados com Cristo em sua morte. Ou porventura ignorais. Então ele está dizendo, se você acredita dessa maneira, você está ignorando que você foi morto com Cristo. Que o seu velho homem foi crucificado com Cristo. E nós podemos dizer, eu não acredito dessa maneira, eu não penso dessa forma. Mas talvez o seu procedimento de vida prove que você acredita dessa forma. Se você vive dessa forma, então você acredita nisso. Por mais que você diga, por mais que você profira não acreditar. Mas se o seu procedimento de vida não é de santidade, então por mais que você diga que isso é um absurdo, você está vivendo dentro do absurdo. Nós estamos vivendo dentro do absurdo. Então, porventura ignorais, então você está ignorando o efeito da morte de Cristo na sua vida. O batismo, nessa passagem aqui, o batismo significa identificação. Paulo está falando do batismo com relação à identificação. Você se identificar como aquele que foi morto com Cristo na cruz.
Fomos, pois, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A união espiritual do cristão com Cristo. Andar em novidade de vida é mudança de procedimento, uma vida nova, que tem a sua origem e a sua força na morte de Cristo. Versículo 5, diz assim, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A base para a santificação é a união espiritual com Jesus. Não é só um entendimento do que Cristo fez, mas é a união, é o reconhecimento de que você foi morto junto com ele. Que por conta disso você não pode mais viver numa vida dissoluta. O que Paulo quer dizer aqui é que o sacrifício de Cristo não foi eficaz só para a nossa justificação. Não foi só para tirar de nós a culpa do pecado e a condenação do pecado, mas também para a nossa santificação. Uma vez por ele justificados, por ele também santificados, e por ele também seremos glorificados na semelhança da sua ressurreição. Então, gente, a única forma que a gente tem de ir para o céu, de ser glorificado com Cristo Jesus, é nos unindo com ele na sua morte. A gente quer o céu, a gente quer subir, a gente quer a glória eterna. A gente quer talvez os efeitos da ressurreição, mas não quer os efeitos da morte. Não quer viver os efeitos da crucificação. O que é que Jesus diz? Aquele que quer me seguir, siga-me, carregue a sua cruz e siga-me. Não é fácil, não. Poderia estar aqui dizendo para vocês, receba as bênçãos do Evangelho, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você é uma maravilha, ano que vem você vai ter uma casa nova, um carro novo, e você dizer, eu recebo, né? Eu me apego, eu quero isso para minha vida. Mas isso é um evangelho falso. Esse evangelho não existe. É abominável diante do Senhor. O evangelho verdadeiro é carregue a sua cruz e siga Jesus. A nossa alegria, ela tem que estar na salvação. Nós não podemos perder a alegria da nossa salvação. A alegria de sermos unidos com Cristo aqui, na sua morte, para que logo mais sejamos unidos com ele na sua ressurreição. Nos efeitos da sua ressurreição, que é a glória eterna. Nós vivemos com Cristo aqui. Nós temos o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Dentro da gente. Mas lá nós o conheceremos face a face. O conheceremos por inteiro. Não como um espelho. Nós o conheceremos por inteiro. Nós viveremos com o nosso Salvador. Mas não só com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, a quem servimos numa vida aqui. Embora um serviço imperfeito, embora uma dedicação imperfeita, mas nós o servimos aqui. E servindo ele aqui, nós viveremos com ele lá. Alguém pode me trazer uma água? Obrigado. Eu passei uma vida dentro da igreja sem compreender o Evangelho. 26 anos, 25 anos dentro da igreja sem entender a graça. Sem entender os efeitos da graça em nossa vida. Da entrega completa ao Senhor. Eu acreditava que eu vivia para Cristo e eu, de forma sincera, eu lutava contra o pecado. Eu tentava.
Sabe, eu vi um exemplo, né, de Augusto Nicodemos também, ele falando, eu achei muito fácil de entender e me identifiquei muito também, né? E ele diz assim que o pecado na vida dele, antes dele ter uma experiência real de entendimento, ele já era crente, mas ele não tinha uma experiência real na palavra, ele não tinha se aprofundado na palavra e entendido a graça do Senhor. E ele diz que o pecado na vida dele funcionava assim, ele batia, sabe aqueles bonecos, aquele João Bobo? Aquele, acho que o pessoal chama boneco de Olinda, eu não sei. Bate e volta, você bate, aí ele cai lá e levanta, né? Diz que o pecado na vida dele era assim. Ele esbofeteava hoje e caía. Amanhã ele voltava e batia nele. E aí foi a vida toda assim. Batendo no pecado, o pecado voltava e batia nele. Batia no pecado, o pecado voltava e batia nele. E na minha vida foi muito parecido também. Vivi uma vida dentro da igreja, mas eu não conseguia me libertar do pecado. Eu tentava, eu orava. Eu cansei de contar as vezes que eu subia aos montes, que eu orava de madrugada, que eu fazia jejum, que eu fazia... Nada era suficiente, porque eu não havia entendido a graça de Cristo. Porque eu entendia que a libertação do meu pecado dependia de mim mesmo, das minhas forças, do que eu fazia, sabe? Do que eu tentava, do que eu suava. Mas sem entender a graça de Cristo, nenhuma atitude nossa contra o pecado, ela é suficiente. É ineficaz. Não estou dizendo que quando você entende a graça, você deixa de combater o pecado. Jamais. A luta continua. Mas dessa vez você entende que maior é o que está em você. Maior não é você. Maior é o que está em você. Que por conta disso, você consegue dizer não ao pecado. Você consegue desvincular a sua vida do pecado. De uma vida dissoluta. Mas pareça clichê, talvez você já tenha escutado isso, mas eu acho muito interessante. E eu acho que funciona dessa forma mesmo. Eu vi uma afirmação que diz assim, o pecado, o Senhor, ele nos tira na justificação, né? Quando nós nos achegamos a ele nos tira do lamaçal do pecado. Ele nos tira da lama do pecado. E na santificação, ele tira a lama de nós. O resíduo da nossa vida. Então, na justificação, o Senhor te resgata do mundo, te resgata da lama. E na santificação, só que você sai de lá todo sujo. Ele não te resgata e você sai limpinho. Na santificação, ele vai tirar a lama da sua vida. A lama que está na sua pele, a crosta que está impregnado. Então, esse ato, antes de tudo, ele é do nosso Senhor. O que mudou a minha vida, o que mudou o meu procedimento, foi entender a partir daí 3 atitudes práticas que tornam isso uma realidade em nós. E a primeira está a gente vai continuar a exposição a partir do verso 6. Vamos ler do 6 ao 10. Se você se perguntar assim, como é que eu faço para entregar a minha vida? Como é que eu faço para entender a graça? Como é que eu faço para ter uma vida de santidade? Então, a gente vai entender isso agora. Versículo 6 diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, a primeira coisa está expressa aqui no capítulo 6, no versículo 6, que é saber. Sabendo disso, no versículo 9 ele diz, sabedores de quê? Então o primeiro passo é você saber. Existe um ponto fundamental que você precisa ter amplo conhecimento. Que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Na cruz, Deus não somente estava crucificando o seu filho, mas crucificando o velho homem que existia em nós. Para
para que com o corpo do pecado seja, para que o corpo do pecado seja destruído e eu não sirva mais o pecado como escravo. É preciso que você saiba disso. Saber de quê? Saber que o sacrifício de Cristo não foi só para a nossa justificação, como eu já disse, mas também para a nossa santificação. Então, o primeiro passo é você saber. Como é que sabe? Lendo a palavra. É o conhecimento. É inteligível mesmo. Aqui eu não estou falando nem de forma espiritual. Estou falando de conhecimento intelectual. Intelectual que eu digo não é para você se tornar um expert na palavra, não. Não é para você ser um pregador, nem... Não. Intelectual é você saber a base, é você saber o essencial para a sua salvação, para a sua santificação. Então, o primeiro ponto é saber, é ter conhecimento, é estudar a palavra, é ler a palavra todos os dias. Augusto Nicodemos fala: a falta do conhecimento do cristão sobre a riqueza do evangelho é a causa de muitos viverem numa vida subcristã. Então, quando você vê aquela pessoa, como eu já disse desde o início, aquela pessoa que está na igreja, assim como eu estive na igreja por muito tempo, não conseguia me libertar do pecado, não conseguia ter um procedimento de vida correto diante do Senhor, vivia naqueles altos e baixos, hoje eu estou bem, eu quero a Cristo, hoje eu não quero mais, hoje eu sinto que minha oração chega aos céus, amanhã eu sinto que o teto está de bronze, né, que não passa dali. Então, o que você precisa, na primeira instância, é saber, é ter o conhecimento, é estudar a palavra. A gente escuta muito algumas coisas. Eu escutei isso muito também. Quando eu comecei a estudar, foi quando eu mais escutei isso, na verdade. A doutrina divide, doutrina mata, teologia esfria, e o melhor de todos, né? É o mais conhecido de todos, a letra mata. Quem já ouviu isso? A letra mata. Pois é bíblico, tem a palavra letra mata, mas nunca vi um texto usado tão fora do contexto como esse. Tão fora do contexto. A letra é a lei. A palavra diz, a letra é a lei. Se refere à lei. A lei mata e a lei realmente matava. Quando você pecava, o que acontecia? Você morria. Quando você peca hoje, não mudou não. Quando você pega hoje, o que acontece? Você morre espiritualmente. Aqueles que estão no pecado, aqueles que servem ao pecado, estão mortos espiritualmente. Então, a lei, ela mata. O não cumprimento da lei, mata. Mas a letra não. O conhecimento da palavra, jamais. Você dizer isso é uma heresia terrível. Você dizer que o conhecimento da palavra mata, esfria? Como assim? A palavra de Deus? E eu escutei isso muito. E a gente escuta muito isso. As igrejas que não querem viver na plenitude do conhecimento do Evangelho. Vivem na superficialidade. Pegando texto fora de contexto e fundando doutrinas e criando doutrinas. Tem que ter muito cuidado com isso. Para você não viver numa vida subcristã. Acreditando que está vivendo da forma correta e vivendo de forma totalmente errada diante do Senhor. Como eu disse aqui no início, não é as nossas expressões exageradas no momento do louvor, não é o tanto que a gente fala alto, que a gente grita, ou que nossas orações são bonitas, né? Charles Spurgeon, ele disse que a nossa oração, por exemplo, ela tem que ter mais asas do que caudas de pavão. O que é que ele quer dizer com isso? A gente escuta muita oração bonita, linda, né? Como uma cauda de um pavão, mas que não leva a lugar nenhum. Eu prefiro ter a asa de um pardal que me faz voar. Então, a nossa vida, o nosso procedimento, para ser sincero, tem que ser verdadeiro. A sinceridade, ela não é de acordo com o que a gente acredita, com o que a gente faz. Eu estou sendo sincero diante do Senhor, eu estou aqui abrindo meu coração. Não. Sinceridade não é isso, gente. Sinceridade para Deus é verdade. É o que Ele estabeleceu como certo. E para entender o que Ele estabeleceu como certo, a gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa estudar a palavra. Senão a gente vive achando que está fazendo certo, a gente vive achando que estamos sendo sinceros diante do Senhor, mas na verdade não está. Está sendo sincero para si, para o Senhor não. Sinceridade para o Senhor é viver a palavra em sua integridade total, em sua inteireza.
Versículo 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o segundo ponto é considerar-se. Primeiro você entende, inteligivelmente mesmo, você entende, você sabe, você estuda a palavra e você sabe. Você sabe, a gente leu aqui. Não, todos aqui sabem agora. Todo mundo sabe agora. Que foi morto, que o seu velho homem foi morto com Cristo na cruz. Todo mundo sabe. Primeiro ponto já aconteceu, né? Bom, o segundo ponto é o quê? Considerar-se. Então, primeiro você entende inteligivelmente, depois você recebe espiritualmente. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o segundo passo é considerar. É você saber que aquele a quem Paulo se refere aqui é você, não é outra pessoa. Não é outra pessoa. É você se identificar no texto. Quando ele diz aqui que você foi crucificado com Cristo, é você colocar assim, ó, eu, Gabriel, você lê e você se considerar, eu, Gabriel, fui crucificado com Cristo. O velho homem de Gabriel morreu. Então, considerar-se é você receber essa verdade espiritualmente para si. Se tem uma coisa que você pode receber, que você pode tomar posse, é isso. Pode ser, tome posse do... Não tome posse de nada não, meu irmão. Tome posse disso aqui. Tome posse que você foi morto com Cristo na cruz, que você tem que viver uma vida de santidade e que você não vai alcançar a salvação, que você não vai ser glorificado se você não entender e se você não viver uma vida de santificação. Tome posse disso. Tome posse que você morreu. Considerar-se é você saber que você é isso aqui. Você é o que a palavra diz. Morto para o pecado. Morto para esse Senhor e vive para Deus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Oferecei-vos a Deus como ressurreto entre os mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça. O terceiro ponto, terceiro e último ponto, para entender e para viver a santificação, é entregar-se a Deus. Entregar-se. Você já sabe, você já se considera. E agora qual é o teu procedimento? O que é que você vai fazer? Entregar-se ao Senhor. Sabe por quê, gente? Porque a palavra diz que não é possível servir a dois senhores. Não é possível. Paulo o tempo todo traz o pecado de forma personificada como um senhor real. Como um senhor, como uma pessoa a quem nós servíamos. Se você não serve mais o pecado, você só tem uma direção para ir. Entregar-se ao Senhor. Não somente como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Sabendo e considerando, agora não permita que o pecado reine no seu corpo de modo que você venha obedecer aos seus desejos. Não tem como servirmos a dois senhores. Essa é a terceira atitude. Entregue-se ao Senhor. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Então, nós já sabemos. Eu espero que agora vocês se considerem e que a partir daí vocês se entreguem com inteireza ao Senhor, com totalidade. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil abrir mão, não é fácil renunciar. Tem uma canção que diz assim: sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci. Mas não há lugar de honra maior do que o teu altar.
Não existe lugar de honra maior do que aos pés da cruz. Lugar de honra não é nos palcos, não é nos palanques, não é no reconhecimento profissional, não é no reconhecimento intelectual dentro da instituição de ensino na qual você faz parte. Nada disso. Jesus disse que tudo isso é consumido. Tudo isso se acaba. Toda a riqueza, toda a fama, todo o reconhecimento. Mas uma coisa permanece. A palavra do Senhor. Entendendo ela, considerando ela, nós conseguiremos verdadeiramente nos entregar a Cristo. E depositar a nossa fé, a nossa confiança, as nossas dificuldades, a nossa dificuldade em não pecar, né? Depositaremos isso aos pés da cruz, diante daquele que pode fazer tudo, diante daquele que é capaz. Nós não somos capazes, Cristo é capaz. Nós não somos capazes de nos livrar do pecado por nossas forças. Cristo é capaz. A graça é capaz. Não é por sua força, não é por seu entendimento. Pela graça. Pela graça. Isso não exime, não tira de você a responsabilidade por seus atos. Muito pelo contrário. Lhe dá mais uma responsabilidade. Diante de tentar, por sua força, e achar que isso é teu merecimento, é você se entregar totalmente ao Senhor. Totalmente. É você buscar diariamente. É você orar todos os dias. É você ler a palavra todos os dias. A tentação e o pecado está na nossa porta, está no nosso pé, está do nosso lado, está na nossa frente o tempo todo. O tempo todo. Não tem como você se libertar disso se você não orar e vigiar sem cessar. Se você não ler a palavra diariamente, se você não viver em comunidade, fortalecendo um ao outro, compartilhando seus pecados, compartilhando suas dificuldades e sendo fortalecido pelos irmãos e pelo Senhor acima de tudo. Então, essa mensagem eu vos deixo essa manhã. Me quebrou um bocado. Foi estudando e conhecendo e eu fui sendo quebrado por ela também. Espero que tenha quebrado vocês um pouquinho também. E que essa semente ela cresça, né, nos nossos corações.